Olá, nós vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de hoje, né? Fisiologia das plantas. Na primeira parte nós vamos ver algumas características, né, das plantas, principalmente no que diz respeito às funcionalidades que essas plantas elas podem apresentar. Vamos lá. Então aqui tem algumas sementes, né? Vocês estão vendo aqui alguns tipos de semente, como de milho, de café, de linhaça, do trigo, né, do arroz, alguns tipos de feijões. Então isso mostra como os vegetais eles participam da nossa vida, né? Tem aqui as belíssimas plantas ornamentais, e aqui nós temos a vegetação do tipo floresta, certo? Então percebam como há uma diversidade, só que essa diversidade ela só existe por conta de algumas características que nós vamos ver a partir de agora, certo? Então a nutrição das plantas, né? A nutrição orgânica das plantas. Todo mundo já ouviu falar da fotossíntese, né? Fotossíntese nada mais é do que o processo em que as plantas utilizam a fonte de energia solar, né, para a produção de moléculas orgânicas, ou seja, elas mesmas produzem essas moléculas orgânicas a partir de algumas substâncias inorgânicas, certo? Então a fotossíntese é o processo bioquímico que sustenta a vida na Terra. Ora, por que sustenta a vida na Terra? Porque sem ela não haveria alimentos para os organismos heterotróficos, certo? Então as plantas elas convertem energia luminosa em energia bioquímica, certo? Então a molécula essencial à fotossíntese é a clorofila. Qual a função da clorofila? Nada mais é do que captar a energia luminosa e converter em outra fonte de energia que vai ser utilizada no processo de fotossíntese. Aqui tem o espectro luminoso, então essa fotossíntese ela atua principalmente aqui no espectro do azul e no espectro do vermelho, certo? Nós vamos ver posteriormente a funcionalidade da clorofila, certo? Mas é importante saber que ela atua nesses dois espectros principalmente, o azul e o vermelho. Fatores que afetam a fotossíntese. A fotossíntese ela não é constante o tempo todo, certo? Ela tem fatores que afetam a atividade fotossintética. Primeiro deles, concentração de gás carbônico. Né? A concentração atual está em torno de 0,03% e 0,04%, só que um aumento dessa concentração de gás carbônico, né, cerca de 10 vezes aí a concentração atmosférica normal, a taxa de fotossíntese ela aumenta, certo? Então se essa quantidadezinha aí de 0,03 a 0,04 aumentar cerca de 10 vezes, então a fotossíntese ela aumenta, certo? Um outro fator é a temperatura. A taxa de fotossíntese aumenta até 35 graus Celsius, certo? Então perceba como sempre há um limite, um ponto ótimo para que a fotossíntese ela aumente. E a intensidade da luz, né? Que é o que nós vamos chamar de ponto de saturação luminosa, né? Que varia em função do comprimento de onda. Então esses três fatores, concentração de gás carbônico, temperatura e intensidade da luz, eles são fatores que afetam a taxa de fotossíntese, certo? Aqui mostrando, por exemplo, a temperatura, né, em torno aí de 35 graus, ó, vai aumentando, passou dessa temperatura, a fotossíntese começa a diminuir. Concentração de gás carbônico, né, chega bem aqui, nesse ponto, entra em estado de equilíbrio. E a intensidade de luz também chega nesse ponto aqui, entra em estado de equilíbrio, certo? Relação entre fotossíntese e respiração. Muito importante nessa relação entre o autotrófico e o heterotrófico, né? Vocês estão vendo aqui a fotossíntese, bem resumida, né? 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água, energia solar, né? Vai produzir um glicídio mais gás oxigênio. Uma molécula de glicídio, 6 moléculas de oxigênio. Percebam a importância desse subproduto bem aqui, principalmente, certo? Que vai ser o que? Um reagente da respiração celular. Tá aqui a molécula que foi produzida. Ó. Percebam que os produtos da fotossíntese são os reagentes da respiração celular,
certo? Tá aqui o glicídio, mais gás oxigênio, certo? Lá na mitocôndria ocorre a respiração celular e vai produzir gás carbônico, água e energia, no caso vai produzir ATP. Agora percebam que os produtos da respiração celular, principalmente o gás carbônico e a água, são o que? Reagentes para a fotossíntese. Então há uma complementação entre a fotossíntese e a respiração celular, certo? Na ausência de luz, né, a planta deixa de fazer fotossíntese, mas não para de respirar, certo? Então ela continua consumindo energia. Ela utiliza o oxigênio acumulado no mesófilo, né, e vai produzir gás carbônico nesse caso, logicamente. Esse gás carbônico ele fica acumulado nesse mesmo mesófilo e ele vai ser consumido assim que a planta passar a receber luz, ou seja, ela guarda esse gás oxigênio, esse gás carbônico que está sendo produzido para posteriormente, quando aparecer luz, quando ela for iluminada, essa fotossíntese voltar a ocorrer. Então, sob dada intensidade luminosa, né, as taxas de fotossíntese e respiração celular elas vão se equivaler, que é o que a gente chama de ponto de compensação fótica, ou seja, não vai haver nem ganho, nem perda. Tudo que é produzido na fotossíntese vai se equivaler à respiração da planta, certo? Então, para crescer, né, a planta precisa receber uma intensidade luminosa superior a esse ponto de compensação, né, para que ela não fique em estado de equilíbrio, ou seja, tudo que ela produzir, ela vai consumir. Então, ela tem que receber uma intensidade luminosa maior para ela começar a crescer. Aí nós temos dois tipos de planta, né, as plantas heliófilas, né, que são plantas que a gente chama com ponto de compensação elevado, são as chamadas plantas de sol, elas demandam uma intensidade luminosa maior, exemplo, o milho, cana-de-açúcar e o sorgo, e nós temos as chamadas plantas ombrófilas, né, que são plantas com ponto de compensação mais baixos, ou seja, são plantas de ambientes sombreados, que não demandam tanta intensidade luminosa, né? Nós temos exemplo, o palmito jussara, que é fezeiro do mato, e a guaricanga. Nutrição inorgânica das plantas, né? Nós vamos ver aqui a questão dos macro e micronutrientes. Então, a planta necessita de diversos elementos químicos que são absorvidos do solo. Assim como nós necessitamos também de diversos elementos químicos, nós temos que ingerir diariamente aquelas certas quantidades. Aí nós temos aqui os elementos químicos essenciais às plantas, né? Nós temos os macronutrientes, que são aqueles que necessitam de uma ingestão maior, e aqui os chamados micronutrientes, que eles não demandam uma ingestão em alto nível e nem diariamente, né? Tem alguns que não necessitam ser ingeridos diariamente. No caso dos macronutrientes aqui, nós temos a ordem de necessidade, né? O primeiro aqui hidrogênio, depois o carbono, oxigênio. Nós vamos ver aqui que formam o que? Hidrogênio, carbono e oxigênio vão formar a molécula de glicídio, que vai ser produzido na fotossíntese. Aí nós temos o nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, enxofre e silício, certo? Cada um com a sua relevância. Por exemplo, no caso do magnésio, é essencial para o processo de fotossíntese. Sem ele não ocorre o processo de fotossíntese, já que é ele que ativa a clorofila. E aí nós temos os micronutrientes, né? Também em ordem de importância, nós temos o cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel e molibdênio, certo? A importância da adubação para a agricultura, né? Diversos conhecimentos que são derivados do senso comum, né? Que é muito importante do ponto de vista das experiências que os agricultores têm, eles são aliados às novas descobertas científicas, né? E têm possibilitado à humanidade aumentar a produtividade dos solos e das culturas vegetais. Aí nós temos os adubos orgânicos, né? Que são aqueles oriundos de restos de animais e vegetais. Temos a adubação verde, que é muito importante, né? Alguns agricultores, por exemplo, em vez de fazerem queimadas, eles cortam a planta, deixam a planta recobrindo o solo, deixam entrar em processo de apodrecimento, e aquela vegetação vai ser, os nutrientes que ela absorveu vão ser incorporados novamente ao solo. É isso que se chama de adubação verde. Nós temos ainda a adubação inorgânica, né, que é com alguns produtos químicos.
Temos também a questão da relevância do grau de acidez do solo, justamente eles têm que ser corrigidos, né, para que aquele tipo de cultivo ele consiga se desenvolver. Temos a irrigação, né, muito utilizada, apresentou grandes ganhos em termos de produtividade por meio da irrigação, apesar de que tem alguns problemas, né? A irrigação ela pode provocar o processo de salinização nos solos. E aí nós temos o cultivo de plantas sem solo, né? Uma técnica que tem sido bastante utilizada, chamada de hidroponia. Aqui vocês estão vendo cultivos de alface, certo? Não tem solo, esse cultivo é suspenso, as raízes das plantas elas não estão fixadas em solo, certo? Mas elas necessitam que haja uma solução aquosa, justamente com aqueles principais nutrientes que ela encontraria no solo, certo? É um formato um pouco diferente de cultivo, bem diferente, já que não tem o solo, certo? Absorção e condução da seiva mineral, né? Então, a solução aquosa absorvida pelas raízes das plantas podem deslocar-se tanto pelos espaços existentes entre as células, que é o que nós chamamos esse espaço de apoplasto, quanto pelo citoplasma das células epidérmicas e corticais, que é o que nós chamamos de simplasto. Tem uma determinada estrutura, né, chamada de estrias de Caspary, que eles de certa forma impedem o deslocamento da solução pelo apoplasto, certo? Só que uma vez no cilindro central, né, essa solução aquosa penetra no xilema e passa a constituir o que se chama de seiva mineral. Uma seiva ainda bruta, não tão refinada, certo? É uma mistura ainda bruta, mas que vai passar por um processo de refinamento para a produção do que nós vamos chamar de seiva orgânica, certo? Então aqui está mostrando as células endodérmicas, as estrias de Caspary, né, que bloqueiam, que impedem esse movimento, que é as células corticais, os elementos xilemáticos, né, e uma vez no cilindro central, essa solução aquosa penetra no xilema e passa a constituir o que nós vamos chamar de seiva mineral ou seiva bruta. Aí nós temos a hipótese da coesão-tensão, né, que é a hipótese para a movimentação da água, né, dessas substâncias. O deslocamento da seiva mineral pelo xilema, né, ou seja, no sentido raiz às folhas, é explicado pela hipótese de da coesão-tensão ou hipótese de Dickson. As células das folhas, né, ao perderem água, têm sua pressão osmótica aumentada e retiram a água das células vizinhas, que sugam seiva do xilema, e toda a coluna se eleva aí em torno de mais ou menos 160 graus. Nas plantas, a transpiração ela ocorre por meio de certas estruturas que nós chamamos de estômatos, né, que são formados por duas células ricas em cloroplasto. São células que realizam, de certa forma, a fotossíntese, né? São as chamadas células guardas, que têm uma estruturazinha chamada de ostíolo, que é por onde há essas trocas gasosas com o meio, né? A abertura e fechamento do estômago depende do grau de turgidez, aliás, das células guarda. Então aqui mostrando justamente essa representação vai mostrar justamente essa circulação, né, da água pelo vaso, e também essa questão da coesão tensão, né, que sai daqui da raiz até as folhas das árvores. Aqui mostrando justamente essa troca, ó, de gás pelo ostíolo, e tá aqui as células guarda, né? Elas fecham ou abrem de acordo com a presença de algumas substâncias, como por exemplo concentração de gás carbônico, a temperatura, certo? O ostíolo é justamente esse orifício por onde vai passar essas substâncias, certo? Diversos fatores, né, estão envolvidos na abertura e fechamento dos estômagos, como eu havia falado. Intensidade luminosa, se está alta, o comportamento do estômago é de abrir. Se está baixo, ele fecha. Concentração de gás carbônico, se está alta, ele fecha. Se está baixa, ele abre. O suprimento de água, se está alto, ele abre. Se está baixo, ele fecha.